Provérbios capítulo 1, verso 7. Diz assim: o temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Amém. Temer a Deus é o princípio da verdadeira sabedoria. Cada vez mais nós temos visto no mundo as pessoas perdendo o temor de Deus, não é? As pessoas se tornando cada vez mais atrevidas, né? Mais desafiadoras na sua impiedade, na sua maldade. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que os moradores, os habitantes de Sodoma, eram grandes pecadores diante do Senhor. Chegaram ali 2 homens enviados de Deus. Ao invés de respeitar os homens, eles foram tentar abusar dos homens, né? Ló foi falar em favor dos homens, eles queriam matar também Ló. E é uma característica, um sinal de pessoas que não tinham mais temor nenhum de Deus. É como nós estamos vivendo o nosso mundo hoje, né? As pessoas não estão nem aí para o que é que a Bíblia diz, para o que é que Deus acha, para o que é que Deus manda. E aí está o problema, né? Não temer a Deus, irmãos, é um problema terrível. Sabia? O que é que as pessoas temem? Eu trabalho na polícia, né? E eu vejo que as pessoas temem muito quando puxa um fuzil daquele, né? Puxa um fuzil, uma metralhadora, uma pistola. As pessoas temem. Tem uns caras bravos, né? Que a polícia vai pegar e eles querem reagir, mas quando vê a ponta do fuzil apontando para eles, o que é que acontece? Eles temem. Eles temem. E muitas pessoas não temem a Deus porque pensam que Deus nunca vai fazer nada, não é assim? Mas quando a gente lê a Bíblia, observa a Bíblia, mostra que Deus ele age de forma muitas vezes muito mais severa do que um fuzil, do que uma pistola. E não temer a Deus se torna um problema para a pessoa. Porque as coisas de Deus, tudo vem no tempo dele, não é? Tudo vem no tempo dele. Mas é uma coisa interessante porque as coisas de Deus, elas não têm o quê? Elas não têm falha. Não tem falha. Ou seja, a punição vai vir. Mais cedo ou mais tarde, quando ela cair, as pessoas vão se perguntar: meu Deus, por que eu não te temi? Por que eu não temi antes? Por que eu não tive o medo mesmo, né? Porque existe o medo no sentido negativo e existe o medo no sentido positivo. Temer a Deus é uma coisa positiva, entendeu? Quando a mulher de Potifar queria agarrar José dentro de casa, né? José disse assim: eu não posso fazer uma coisa dessa porque eu temo a Deus. Nós estaríamos pecando contra Deus. Ou seja, ele tinha um temor nele, né? Não era nem de que o marido chegasse em casa. Era um temor de que Deus, ao ver aquilo, ele observe, né? Que quando Deus age, a punição muitas vezes é muito mais severa. E por isso que nós precisamos ter o temor de Deus no nosso coração. No livro de Êxodo também fala que quando começou a cair as pragas, né? Era o rio Nilo se transformando em sangue, moscas se multiplicando, rã invadindo, disse que entrava dentro das panelas, a mulher ia cozinhar, quando abria estava cheia de rã. E piolhos, tumores nas pessoas. Aí diz que um dia Moisés recebeu a ordem de Deus: avisa a Faraó que amanhã eu vou mandar uma chuva de pedra sobre todo o Egito. Uma chuva de pedra como nunca houve, pedra caindo do céu. E diga às pessoas, avise a elas que se tranquem em casa. E se elas quiserem também salvar os seus animais, coloque eles num lugar coberto. Aí na passagem bíblica diz assim: todo aquele que temia a palavra do Senhor fez isso que Moisés disse. Até mesmo entre os egípcios havia pessoas que temiam, entendeu? O Deus do povo de Deus, o Deus de Israel, né? O Deus de Moisés.
E aquelas pessoas fizeram isso, né? Foram lá no curral, né? Saíram pegando os cavalos, os bois, botando debaixo de um canto coberto, numa garagem, num alpendre, né? E aquelas que não temiam a Deus ficaram rindo delas, né? Sorrindo. Ah, Fia, oxe, deixa de bobagem, você é um doido, rapaz. Fica escutando a conversa desse doido. Foi no outro dia, começou, né? Chuva de pedras. Diz que todo animal que estava no campo, ao céu aberto, morreu pela chuva de pedras. As pessoas ficam dizendo, não, porque Deus é injusto, não sei o que, não sei o que. Ó, Deus avisou, não foi? Quer se salvar, fica em casa. Quer salvar seus animais, guarda em casa. O livro de Apocalipse fala que Deus, quando ele agir no tempo do fim para derramar pragas, as pessoas vão continuar sem se arrepender. Diz que elas vão remorder a língua, o Apocalipse diz assim, né? Remorder a língua e blasfemando contra Deus, como se Deus estivesse agindo com injustiça. Mas no mesmo contexto está descrito lá, justos e verdadeiros são os teus juízos, ó. O problema não foi Deus, o problema é as pessoas que não temiam a Ele, não respeitavam a Ele. O ser humano tem se tornado cada vez mais orgulhoso, achando que sabe, achando que pode, né? E achando que consegue algo contra Deus. O livro de Provérbios aí mesmo fala que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, né? Tem outra passagem aí em Provérbios que diz que não existe sabedoria, nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. E hoje nós vivemos num mundo onde os sábios, os estudados, os cátedras das universidades, né? Os reitores, os doutores, eles acham bonito, não é? Eles acham interessante, acham atraente exibir a sua falta de temor a Deus. E aquela pessoa que teme a Deus, eles retratam como sendo um ignorante. As pessoas que realmente têm o temor de Deus no coração, eles retratam como se fosse uma pessoa leiga, uma pessoa que não tem instrução. A palavra de Deus deixa claro que o temor a Deus é o princípio da sabedoria, ou seja, está na essência de toda a inteligência, temer a Deus. O verdadeiro entendimento é a pessoa que teme a Deus. E aqueles que não temem a Deus é que na verdade são os ignorantes. São aqueles que não sabem o que estão fazendo e que invariavelmente irão sofrer o castigo pelas suas ações. Deus, ele é, irmãos, extremamente severo. Sabia? Extremamente severo. Quando você vai para a Bíblia, você vai ver que Deus, ele agia com extrema severidade. Você viu o que ele fez com Sodoma e Gomorra? Fogo e enxofre. Eu estava lendo um comentário adventista dessa passagem de Sodoma e Gomorra e diz que até hoje tem uns cantos lá que sobe fumaça. Aí pensou. E diz que durante todos esses anos, né? Eu acho que faz o quê? Uns 4.000 anos que foi destruído Sodoma e Gomorra, né? E diz que até hoje o pessoal ainda tira asfalto de lá. Diz que tem montanhas de asfalto, porque o enxofre, né, é de onde se faz, eles misturam ali para fazer o asfalto. E na Bíblia diz que caiu fogo e enxofre sobre Sodoma e Gomorra. Pode acreditar, irmãos, que a ira de Deus, quando ela for derramada no céu, aquelas pessoas que não temem a Deus, elas vão saber o que significa ela. Até mesmo aquelas que temem a Deus sofrem, né? Imagine você não temer a Deus, não respeitar a Deus. Porque o temor, que a Bíblia quer dizer, é exatamente a questão do respeito. Entendeu? Respeito. As pessoas respeitam quando elas percebem o poder. Elas não estão respeitando a Deus porque Deus tem concedido muita misericórdia. Nós temos vivido no tempo da graça, não é assim? Cada vez mais as pessoas estão mais desafiadoras nos seus pecados
e não estão nem aí para as consequências. Por quê? Porque Deus tem concedido misericórdia. E elas pensam que Deus vai agir sempre assim, né? O livro Eventos Finais, da irmã White, ela diz que as grandes cidades do mundo serão destruídas igual Sodoma e Gomorra foram destruídas. Ela viu grandes bolas de fogo caindo em cima das cidades. O povo de Deus vai ser avisado para sair a tempo. Você está entendendo? Vai ser avisado. Aqueles que ainda não saíram antes, eles vão ser avisados. Olha, isso aqui vai ser destruído. Vai cair bola de fogo aqui em cima. Vai ter terremoto aqui. Porque a ira de Deus vai se manifestar contra esses lugares. O mundo que nós conhecemos, irmãos, ele está, sabe o quê? Amadurecendo para isso. Ele está simplesmente amadurecendo. Quando ele estiver maduro, aí nós vamos ver coisas como essas que a Bíblia mostra. Terremotos, pedras caindo do céu, fogo, destruições cada vez maiores. Enchentes que você vê que provocadas pela chuva, coronavírus, né? Não são nada diante do que Deus há de fazer nesse mundo. Por causa da falta de temor que as pessoas têm. Quando Deus diz assim, faça isso, a pessoa não faz. Então, invariavelmente, virá a consequência. Vamos abrir uma passagem agora, eu me lembrei aqui, no livro de Reis. O livro de Reis fica antes de Salmos, não é isso? Antes de Crônicas. Reis, segunda Reis, a primeira Reis. Primeira Reis fica depois de Samuel. Primeira Reis, capítulo... E muito tempo depois veio a palavra do Senhor a Elias no 3º ano, dizendo, vai, apresenta-te a Acabe, porque darei chuva sobre a terra. Partiu, pois, Elias a apresentar-se a Acabe. A fome era extrema em Samaria. Acabe chamou Obadias, o mordomo. Obadias o quê? Temia o quê? Temia pouco, médio ou muito? Obadias temia muito ao Senhor. Porque quando Jezabel exterminava os profetas do Senhor, Obadias tomou 100 profetas e de 50 em 50 os escondeu numa cova e os sustentou com pão e água. Disse Acabe a Obadias, vai pela terra a todas as fontes de água e a todos os vales, pode ser que achemos erva para que salvemos a vida dos cavalos e os mulos e não percamos todos os animais. Repartir entre si a terra para percorrerem. Acabe foi para um caminho e Obadias foi sozinho por outro. Estando Obadias já de caminho, eis que Elias se encontrou com ele. Obadias reconheceu, prostou-se com o rosto em terra e disse, és tu, meu senhor Elias? Respondeu-lhe, sou eu. Vai e diz ao teu senhor, eis que aí está Elias. Porém ele disse, em que pequei para que entregues teu servo na mão de Acabe e ele me mate? Tão certo como vive o Senhor teu Deus, não houve nação nem reino aonde o meu Senhor não mandaste homens à tua procura, dizendo, eles, aqui não está, fazia jurar aquele reino e aquela nação que os não havia achado. Agora tu me diz, vai, diz ao teu Senhor, eis que aí está Elias, poderá ser que, apartando-te eu de ti, o Espírito do Senhor te leve, não sei para onde. E vindo eu a dar as novas a Acabe, e não te encontrando ele, me matará. Eu, contudo, teu servo, temo ao Senhor, desde a minha mocidade. Acaso não disseste ao meu Senhor o que fiz quando Jezabel matava os profetas do Senhor? Como eu escondi 100 homens dos profetas do Senhor, de 50 em 50, numa cova, e os sustentei com pão e água. E agora tu diz, vai, diz ao teu Senhor, eis que Elias está aí, ele me matará. Disse Elias, tão certo como vive o Senhor dos exércitos, perante cuja face estou,
deveras hoje me apresentarei a Acabe. Então foi Obadias encontrar-se com Acabe e lhe anunciou a Acabe. E Acabe foi ter com Elias. Vendo, disse: És tu, ó perturbador de Israel? Respondeu Elias: Eu não tenho perturbado Israel, mas tu e a casa de teu pai, porque deixaste os mandamentos do Senhor e seguiste os Baalins. Agora, pois, manda juntar a mim todo Israel no Monte Carmelo, como também os 450 profetas de Baal e os 400 profetas do poste ídolo que comem da mesa de Jezabel. Só até aí. Observe o relato, irmãos. Aí está um exemplo de dois homens diferentes, um que temia o Senhor e o outro que não temia. Observe a diferença do procedimento deles. Obadias era um homem que temia o quê? Muito ao Senhor. Como foi que Obadias tratou Elias? Você prestou atenção? Diz que quando Obadias vinha aqui, viu Elias, o que foi que ele fez? Prostou-se aos seus pés e chamou Elias de quê? Meu Senhor. Não foi assim? Meu Senhor, Elias, és tu mesmo? Ele disse: sou. Como foi que Acabe tratou Elias? Assim que Acabe encontrou Elias, o que foi que Acabe disse? Já te achei, perturbador de Israel. Perturbador de Israel. Observe, irmãos, a diferença, né? E Elias foi direto. Você não tem perturbado Israel, você que tem perturbado Israel com as suas idolatrias e da sua mulher Jezabel, né? Adorando os Baalins. Baalins era um deus que eles adoravam lá, Baal, né? Eles tinham diversas imagens, ídolos, né? Um poste ídolo que Elias chama aí, né? E quer Acabe reconhecesse ou não, ele precisava temer Elias, sabia? Por mais que ele não reconhecesse, mas ele percebia que era Elias que mandava. Entendeu? Porque observe bem a história que Obadias disse a Elias: não houve nação onde o meu senhor Acabe não mandou gente procurar por tu. Por que Acabe estava procurando por Elias? Porque ele sabia que Elias era o único que poderia resolver o problema. Você está entendendo? Elias, ele era o representante de Deus, um homem de Deus que deveria ser respeitado, deveria ser temido, deveria ser ouvidas as suas palavras. E Elias estava constantemente mostrando o erro, né, de Acabe e de Jezabel. E eles não queriam saber daquelas palavras de Elias, né? Mas ao mesmo tempo eles sabiam que Elias tinha o poder. Ele tinha que se sujeitar. Diz que ele mandava um mensageiro para uma nação, né? Saia daqui para a Argentina, por exemplo, né? E chegava lá, Elias está aqui. Aí disse que o governador disse: não, ele não está aqui. Aí disse: pronto, agora vamos assinar um documento aqui. Vocês vão ter que jurar dizendo que ele não está aqui. Quem era Elias, irmãos? Era uma pessoa simples, não era? Um simples profeta de Deus. Ele não tinha aparências exteriores. Era um homem que andava de forma rústica. E era um homem de palavras precisas. Na Bíblia, Elias, ele é também uma representação, é representado no Novo Testamento como João Batista. Quem foi que matou João Batista? Foi o rei Herodes, não foi? A palavra de Deus fala que o rei Herodes, ele temia também a quem? A João Batista. Temia muito. Porque ele sabia que tinha poder sobre ele, mas ao mesmo tempo ele sabia que João Batista era um representante de Deus. E por causa de Jezabel, é interessante, é que Elias, Acabe e Jezabel é uma representação de João Batista, Herodes e Herodias. É uma história, né, paralela. É uma história que tem um tipo e um cumprimento.
João Batista, ele foi um dos maiores profetas. Jesus disse que é o maior nascido de mulher, né? Porque ele teve o privilégio de ser o precursor do Filho de Deus, né? Ele foi tipo de Elias. As pessoas que temem a Deus precisam temer e respeitar os seus representantes. Precisam dar ouvidos à voz daqueles que falam em nome de Deus. Se ela não teme, se ela não respeita, o que é que acontece? Mesma coisa que aconteceu com Acabe. Passou 3 anos e meio de seca. Meu. Era uma seca terrível. Você observa que o próprio rei, que era a pessoa de maior autoridade, né, já estava saindo e correndo, procurando água num canto e outro para ver se achava. Isso significa afastamento dos princípios da palavra de Deus. Observe, irmãos, não vai durar muito tempo em que os homens vão estar desafiando a Deus. Deus, quando ele se levantar do seu lugar, ele vai castigar a terra. Ele vai punir a terra por isso. E ai daqueles que não temem o seu nome. O livro de Apocalipse diz assim: temei a Deus e dá-lhe glória. Não é assim? Pois é vinda a hora do seu juízo. E adorai aquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Você entra no YouTube, entra na internet, né? E você vê ali pessoas fazendo chacota do nome de Deus. Você vê muitos canais de comédia que eles fazem paródia com as histórias da Bíblia, com as histórias de Moisés, a história de Noé, né? E faz aquelas bizarrices, aqueles negócios para as pessoas rir, né? E tem milhões e milhões de visualizações. E as pessoas não estão nem aí, né? Achando que vai ficar tudo bem, né? Assim. Queira Deus, meu pai, queira Deus que essas pessoas se arrependam, não é? Porque se elas se arrepender, Deus perdoa, sim ou não? O nosso Deus, ele é tão bom e tão misericordioso que mesmo essas pessoas que fazem tanta zombaria do nome dele, se elas se arrependerem, ele ainda perdoa. Mas se elas não se arrependerem, ai delas. Eu temo muito, irmãos, os castigos de Deus. Vocês não temem também? A mão de Deus, quando pesa, já pesou muito sobre mim. E eu senti. E eu peço a Ele todos os dias: Senhor, me ajuda para que esse temor permaneça em mim sempre. Que eu jamais perca o temor a Ti. Porque se eu temer a Ti, né? Eu sei que eu posso me livrar de muitos males no futuro. E que nós também venhamos aprender isso. Temer, respeitar o nome de Deus como Abraão temia, né? Assim? Como José temeu. Quando eu digo temer, não é só ter medo, né? É temer de desobedecer a ele, entendeu? O pecado ele sempre se apresenta como uma alternativa favorável, né? Uma coisa agradável. Mas se você teme a Deus, você vai perceber que aquilo é uma armadilha. Nós vivemos num mundo cheio de imoralidade, né? Todos os cantos que você olha é a mulher nua, é a mulher postando. Sem você nem conhecer as pessoas, começa a mandar mensagem para você, começa a mandar foto nua para você. Aí você fica. Eu estava lendo uma passagem, Provérbios, esses dias, e dizia assim: a mulher imoral, ela é duas coisas. Aí diz lá, né? A mulher imoral, ela é duas coisas. Diz que ela é cova profunda e poço estreito. Aí eu fui olhar no comentário, que a Bíblia tem uns comentários, né? Dizendo que é uma cova profunda, um poço estreito. É 2 lugares de onde você não consegue sair sozinho. Aí o Apocalipse, o livro de Provérbios diz que isso é a mulher imoral. Se você está entrando ali, eu vou tirar um extrato aqui na internet. Aí você vai tirar. Quando você olha de lado, aparece uma mulher nua. Sem você nem estar nem buscando. E aquele chama a atenção, né? Atrai. A mulher do mesmo jeito, né? Em relação ao homem, para ver imoralidade. A palavra de Deus chama isso de cova profunda e poço estreito. É uma cova funda, você cair dentro. Se alguém não vier lhe tirar, não tem como você sair. E um poço estreito do mesmo jeito. Você não tem como se movimentar dentro, né? Por isso que nós devemos o quê? Temer a Deus.
Você lembra do apóstolo Paulo? Eu me lembrei agora de Paulo. E disse que ele tinha chegado em Damasco com as cartas, né, dos sacerdotes que estão dando a ele, com autorização para ele prender as pessoas da igreja, não é assim? Aí diz que aconteceu tudo aquilo, né, que ele caiu e viu a luz e ficou cego e levaram ele puxado pelos braços para a cidade e de repente o anjo apareceu a Ananias, discípulo que havia lá em Damasco. Aí Ananias vai lá e restaura a vista de Paulo. Foi que Ananias disse: Senhor, eu tenho medo, porque esse homem é perigoso. Esse homem já perseguiu muita gente. No dia que a apedrejaram esteve, ele é que estava lá ordenando a matança. Você não teria medo, não? Eles temiam a Paulo. Aí o Senhor disse: mas vá, e ele é agora para mim um vaso escolhido, né? E Ananias foi, né? E restaurou, disse: irmão Saulo, o Senhor me enviou para que recuperes a vista e proclames o ungido. E Paulo restaurou a sua vista e disse que a partir dali mesmo ele já mudou, né? Já virou a chave na cabeça. Em vez de ser um perseguidor da igreja, passou a ser um defensor e um pregador, não é assim? Aí disse que levaram ele para pregar na igreja. Na mesma igreja que ele estava sendo comissionado para vir prender os irmãos. O que aconteceu com os irmãos quando viram ele pregando? Os irmãos disseram: rapaz, esse cabo tá querendo, ele tá querendo botar uma armadilha para nós aí. Daqui a pouco as portas se fecham, nós fica tudo preso aqui dentro. Ficaram com medo, temendo muito, porque Paulo, ele era uma pessoa extremamente violenta, né? Mas eles tinham temor. Hoje as pessoas não têm mais temor a Deus, porque Deus, ele é muito paciente. Mas a paciência de Deus só faz com que o juízo aumente mais ainda. Daqui a pouco, quando começar a cair pragas sobre a terra, será a água se transformando em sangue, será o sol esquentando de forma assombrosa, queimando as pessoas, e logo depois o sol vai escurecer de vez, vai ser uma treva só sobre a terra, um apagão completo, né? A palavra de Deus fala de pedras com o peso de um talento que vão cair do céu sobre os homens. Um talento na Bíblia, algumas Bíblias já traduzem, né, entre 30 e 40 quilos. Já pensou uma pedra de 30, 40 quilos caindo do céu sobre os homens, né? Tudo isso, irmãos, vai ser uma manifestação do juízo de Deus contra aqueles que não temem nem respeitam o seu nome. Que nós venhamos, irmãos, temer a Deus e dar-lhe glória. Amém? Eu quero convidar todos para nós ficarmos de pé, nós orarmos com esse propósito. Senhor Deus e Pai, obrigado pela tua palavra nessa manhã sobre o temor a Deus. Que esse temor esteja sempre em nosso coração. E nós venhamos temer, ó Deus, acima de tudo, o mal, o pecado, a desobediência. Que venhamos colocar o Senhor como o nosso alvo maior, para que venhamos fazer o que te agrada. Só podemos fazer isso por meio da graça de Cristo. Que o Senhor nos capacite com essa graça, nos comunique a tua justiça. Que o Senhor nos transmita, ó Pai, a tua natureza, para que nós venhamos ser como o teu Filho amado. É o que nós pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus. Amém.